Fala, meu povo da opinião esportiva, segunda-feira na área. Talvez você esteja vendo esse vídeo na terça ou na quarta, né? Mas toda segunda-feira temos o resumo semanal. Esse vídeo está saindo um pouco tarde hoje porque foi um dia corrido, mas tentar sempre gravar um pouco antes, soltar aqui umas 7 horas e tudo mais. Mas fica nas redes sociais, atento às redes sociais, que a gente divulga lá quando ele é lançado. Então siga a gente no X, no Instagram, no Facebook. E é isso. As 3 redes sociais que a gente tá. E no Thread. Vamos começar falando de Superliga de Vôlei Feminina. Tivemos a terceira e a quarta rodada essa semana. Blumenau venceu o São Caetano por 3-1. O Praia Clube venceu por 3-0 o time do Brasília. O Flamengo venceu por 3-0 o Pinheiros. O SESI por 3-1 o Fluminense. O CS Bauru. O Minas venceu por 3-1 o Maringá. E o Osasco venceu por 3-0 o Barueri. Pela quarta rodada, o Fluminense venceu por 3-1 o São Caetano. O Minas por 3-0 o Bauru. Osasco 3-0 no Pinheiros. Aí tivemos os jogos ainda nessa segunda-feira, mas que foram depois do slide já está pronto, né? Então ficou para a semana que vem. Superliga masculina. Pela rodada passada, o Minas venceu por 3-0 o Suzano. Pela terceira rodada, Araquari, 3-0 no Campinas. Joinville 3-1 no Monte Carmelo. SESI, né? O SESI é de Bauru, né? Igual o feminino. 3-0 no Suzano. O São José dos Campos 3-0 no Minas. O Cruzeiro 3-0 no América Mineiro. NBB e NBA, ou seja, vamos falar de basquetebol agora. NBB, o Vasco venceu por 79-54 Brasília. O Mogi 86-81 Botafogo. Bauru 95-67 no União Corinthians. São Paulo 89-67 no Pato Basquete. Basquete Cearense 87-84 no Pinheiros. São José 82-64 no Flamengo. Paulistano 79-68 no Pato. Bauru 94-59 no Caxias. Franca 101-56 no União Corinthians. São José 96-72 no Botafogo. Unifacisa 85-78 no Pinheiros. Flamengo 95-86 no Mogi. Minas 83-75 no São Paulo. Basquete Cearense 78-65 no Corinthians. Cerrado 84-53 no Brasília. Franca 89-60 no Caxias. Unifacisa 76-75 no Corinthians. Minas 86-71 no Paulistano. E Vasco 95-79 no Mogi. A classificação está a seguinte. Em primeiro lugar, Minas. Em segundo, Franca. Depois vem Vasco, Bauru, Pato Basquete, Basquete Cearense, Paulistano, Flamengo, São José, Unifacisa, Caxias do Sul, União Corinthians, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Cerrado, Brasília, Pinheiros e Mogi. NBA agora, tentei separar por dias para ficar mais fácil aqui. Segunda-feira, né, passada, os Bucks venceram os Wizards 142-129, os Hornets 121-118 em Boston, Denver, atual campeão, 107-103 em Detroit, Clippers 124-99 nos Spurs, os Pelicans 129-93 nos Kings, Heat 118-100 nos Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves 117-100 no New York Knicks, Golden State Warriors 121-116 no Houston Rockets. Aí valendo pelo In-Season Tournament, Magic 126-107 nos Raptors, os Cavs 122-119 nos 76ers, os Pacers 157-152 nos Hawks e os Suns 120-107 no Portland. Lembrando que esses jogos valem para os 2 campeonatos, tá? Lakers 131-99 no Jazz, Hornets 117-114 nos Wizards, Magic 124-119 nos Nuggets, Hawks 147-145 nos Nets, Boston Celtics 119-116 no Milwaukee Bucks, Toronto Raptors 132-131 no Indiana Pacers,
Miami Heat 129-96 no Cleveland Cavaliers. Os Rockets 111-91 nos Grizzlies. Os Clippers 109-82 nos Spurs. Os Pelicans 117-112 nos Kings. Thunder 116-102 nos Bulls. Timberwolves 112-99 nos 76ers. Portland 121-105 em Utah. Phoenix Suns 123-115 no Golden State Warriors. E os Mavs venceram por 104-101 os Lakers. Aí, jogo válido também pelo Season Tournament. Magic 113-96 nos Celtics. Suns 110-89 nos Grizzlies. Knicks 100-98 no Heat. Raptors 121-108 nos Bulls. Kings 124-111 nos Timberwolves. Rockets 105-85 nos Nuggets. Bucks 131-128 nos Wizards. Pacers 136-113 nos Pistons. Warriors 118-112 nos Spurs. Pelicans 116-106 nos Clippers. 76ers 127-123 no Thunder. Nets 112-97 no Heat. Hawks 136-108 nos Wizards. Lakers 121-115 nos Cavs. Jazz 105-100 nos Pelicans. Aí Clippers 107-88 nos Mavs. Bucks 108-102 em Portland. Boston 113-103 em Atlanta. Suns 116-113 nos Knicks. Magic 130-117 nos Hornets. Timberwolves 119-97 nos Grizzlies. Nets 118-109 no Bulls. Cavs 105-102 nos Raptors. Nuggets 132-120 nos Spurs. Costa Leste estão indo para os playoffs com 13 vitórias o Boston Celtics, com 12 o Orlando Magic e o Milwaukee Bucks, com 11 os 76ers, Philadelphia, né? Com 9 Indiana Pacers e com 10 o Miami Heat. Estão indo para o play-in com 9 vitórias o New York Knicks e o Cleveland Cavaliers, com 8 Atlanta Hawks e Brooklyn Nets. Estão sendo eliminados o Toronto Raptors com 8 vitórias, com 5 Charlotte Hornets e Chicago Bulls e com 2 Detroit Pistons e Washington Wizards. No Oeste, estão se classificando para os playoffs. Com 12 vitórias, o Minnesota Timberwolves, com 11 Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns e Denver Nuggets, com 10 os Dallas Mavericks e com 9 os Sacramento Kings. Estão indo para o play-in com 10 vitórias os Los Angeles Lakers, com 8 o Houston Rockets, com 9 o New Orleans Pelicans e com 8 o Golden State Warriors. Sendo eliminado o Los Angeles Clippers, 7 vitórias, Utah Jazz 5, Portland Trail Blazers 4 e com 3 vitórias Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. In-Season Tournament, Grupo A, Lakers está se classificando com 4 vitórias, depois vem Suns com 3, Jazz 2, Portland 1 e Memphis Grizzlies 0. Grupo B, Pelicans classificando com 3 vitórias, depois vem Rockets e Nuggets com 2, Mavs e Clippers com 1. E no grupo C, Kings com 3 vitórias vem se classificando, Timberwolves e Golden State com 2, Thunder 1 e Spurs 0. E o Phoenix Suns está se classificando como melhor não classificado, né? Ou seja, o melhor time que não está entre os primeiros colocados se classifica também para a semifinal. Semifinal de conferência, o que seria umas quartas de final. Grupo A, Indiana Pacers está se classificando com 4 vitórias, depois vem Cavs e 76ers com 2, Hawks 1 e os Pistons perderam todos até agora. Pelo grupo B está se classificando o Milwaukee Bucks, depois vem New York Knicks, Miami Heat, Charlotte Hornets e Washington Wizards. No grupo C, Orlando Magic vem se classificando, depois vem Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors e Chicago Bulls. No leste, quem está ficando com a segunda vaga seria um desempate, né, entre Cavs, Knicks e Celtics. Teria que ver os critérios que a NBA usa. NFL, futebol americano agora. Pela semana passada, Philadelphia Eagles venceu o Kansas City Chiefs por 21-17. Por essa semana já, Green Bay Packers 29-22 no Detroit Lions, Dallas Cowboys 45-10 no Washington Commanders, São Francisco 49ers 31-13 no Seattle Seahawks, Miami Dolphins 34-13 no New York Jets, Indianapolis Colts 27-20 no Tampa Bay Buccaneers, New York Giants 10-7 no New England Patriots. Pittsburgh Steelers 16-10 no Cincinnati Bengals,
Tennessee Titans 17-10 no Carolina Panthers. Jacksonville Jaguars 24-21 no Houston Texans. Atlanta Falcons 24-15 no New Orleans Saints. Los Angeles Rams 37-14 no Arizona Cardinals. Denver Broncos 29-12 no Cleveland Browns. Philadelphia Eagles 37-34 no Buffalo Bills. Jogo que precisou da prorrogação. Kansas City Chiefs 31-17 no Las Vegas Raiders. Baltimore Ravens 20-10 no Los Angeles Chargers. E o Vikings Bears ficou para a semana que vem, a gente vai comentar. Classificação no leste. Na AFC, desculpa, primeiro leste, né? O Dolphins com 8 vitórias está se classificando. Depois vem Buffalo Bills com 6, New York Jets 4 e New England Patriots 2. No oeste, Kansas City Chiefs tem 8 vitórias, seguido de Denver Broncos com 6, Las Vegas Raiders 5 e Los Angeles Chargers 4. No norte, o Baltimore Ravens tem 9 vitórias, seguido de Pittsburgh Steelers 7, Cleveland Browns também 7 e Cincinnati Bengals 5. No sul, quem está se classificando é o Jacksonville Jaguars com 8 vitórias, seguido com o Indianapolis Colts com 6, assim como o Houston Texans e o Tennessee Titans com 4. Estão se classificando, além do Dolphins, Chiefs, Ravens e Jaguars, os Steelers e os Browns, além, é claro, de que teria que ver o desempate entre o Denver Broncos e o Indianapolis Colts. O jogo dessa semana, não, é Vikings e Bears. Então, acho que o Bills tem um jogo a mais, só isso. Vamos ver da NFC. Philadelphia Eagles classificando com 10 vitórias a 1, depois Dallas Cowboys 8-3, Giants e Commanders com 4 vitórias e 8 derrotas. No oeste, o San Francisco 49ers tem 8 vitórias, seguido dos Seahawks com 6, Los Angeles Rams 5 e Arizona Cardinals 2. No norte, o Detroit Lions 8 vitórias, seguido do Minnesota Vikings com 6, Green Bay Packers 5 e Chicago Bears 3. No sul, Atlanta Falcons 5 está se classificando, estaria sendo o pior time classificado. New Orleans Saints com 5, Tampa Bay Buccaneers 4, Carolina Panthers venceu apenas um jogo até agora. Estariam se classificando Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Atlanta Falcons e San Francisco 49ers, além, é claro, de Dallas Cowboys, Minnesota Vikings e Seattle Seahawks. Esses seriam os times classificados na NFC. Vamos falar de Fórmula 1 e também de automobilismo, porque Theo Pourchaire foi campeão da Fórmula 2, o piloto da Art Grand Prix e piloto de testes da Sauber, foi o campeão desta temporada. Já na categoria principal, Max Verstappen venceu a prova e fez a volta mais rápida. O pódio foi completado por Charles Leclerc e George Russell. Completou a zona de pontuação Sérgio Pérez, Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton e Lance Stroll. E não pontuaram Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon, Nico Hülkenberg, Logan Sargent, Guan Yu Zhou, Carlos Sainz, Valtteri Bottas e Kevin Magnussen. E a pontuação final da temporada, a Fórmula 1 acabou esse ano, a temporada 74 da Fórmula 1. Max Verstappen, tricampeão mundial consecutivo com 575 pontos, títulos conquistados lá no Qatar, seguido de Sérgio Pérez, 285, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell, Oscar Piastri, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Guan Yu Zhou, Kevin Magnussen, Liam Lawson, Logan Sargent e Nick De Vries. De Vries foi o único piloto que não pontuou nesta temporada. Ele correu 10 provas pela AlphaTauri, não pontuou nenhuma delas. O Liam Lawson e o Daniel Ricciardo, que correram menos provas que ele, conseguiram pontuar. Campeonato de Construtores. A Red Bull foi campeã lá no Japão, fez 860 pontos. Seguiu o campeonato com Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alpine, Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas. Próxima etapa será no Grande Prêmio do Bahrein, dia 2 de março de 2024, a abertura da temporada 75 da Fórmula 1. Vamos falar de futebol nacional lá na gringa, né? Não tivemos Champions nem na Ásia, nem na África essa semana. Teremos semana que vem no programa aqui. Então, essa semana tem, né? Torneios continentais.
Mas vamos falar dos nacionais lá na gringa. Começando com a Premier League, Manchester City e Liverpool empataram em 1-1. Bournemouth ganhou de 3-1 do Sheffield United. O Brighton, 3-2 no Nottingham Forest. West Ham, 2-1 no Burnley. Luton Town, 2-1 no Crystal Palace. Newcastle, 4-1 no Chelsea. Arsenal, 1-0 no Brentford. Aston Villa, 2-1 no Tottenham. Manchester United, 3-0 no Everton. E o Fulham, 3-2 no Wolverhampton. A classificação está a seguinte: Arsenal, líder da temporada com 30 pontos, seguido de Manchester City com 29, Liverpool com 28. Aston Villa, 28, também completa a zona de classificação para a Champions. O Tottenham com 26 está indo para a Liga Europa, Conference é via Copa. Manchester United, 24 pontos, Newcastle, 23, Brighton, 22, West Ham, 20 e o Chelsea, 16. Seguido de Brentford, 16, com 15 pontos temos os Wolves, o Crystal Palace e o Fulham, com 13 o Nottingham Forest, com 12 o Bournemouth, com 9 o Luton Town. Estão na zona de rebaixamento nesse momento o Sheffield com 5 pontos, Everton e Burnley com 4. Campeonato holandês, Eredivisie, o Feyenoord 4-2 no Excelsior, o Heerenveen 3-0 no Fortuna Sittard, PSV 3-0 no Twente, RKC 2-1 no Zwolle, Ajax 5-0 no Vitesse, Heracles 5-0 no Almere, AZ 3-0 no Volendam, Go Ahead Eagles e NEC ficaram em 1-1 e o Utrecht venceu o Sparta de Rotterdam por 2-1. Note que o Ajax, que estava lutando contra o rebaixamento no início da temporada, já está na parte de cima da tabela. PSV lidera com folgas 39 pontos, Feyenoord 32, completam a zona de classificação para fase de grupos da Champions. Indo para playoffs de Champions League, a pré-Champions, o AZ com 29 pontos. Indo para a Liga Europa, o Twente com 27, a Conference é via Copa. Go Ahead Eagles, 22 pontos, Sparta Rotterdam, 18, 16 para o Heerenveen, 15 pontos para Ajax, Excelsior e Heracles, 14 pontos para o Zwolle, 13 pontos para o Fortuna Sittard e para o Almere, 12 para o NEC e para o RKC. O Utrecht também tem 12, mas está indo para os playoffs de rebaixamento, enfrentar o terceiro colocado da Série B. Volendam e Vitesse estão sendo rebaixados com 8 pontos. Bundesliga, o Bayern de Munique ganhou de 1-0 do Colônia, Leverkusen 3-0 no Werder Bremen, Freiburg e Darmstadt 1-1, Wolfsburg 2-1 no Leipzig, Union Berlin e Augsburg 1-1, Borussia Dortmund 4-2 no Borussia Mönchengladbach, Stuttgart 2-1 no Eintracht Frankfurt, Heidenheim e Bochum 0-0, Hoffenheim e Mainz 1-1. Bayer Leverkusen ainda é líder da Bundesliga com 34 pontos, seguido do Bayern de Munique com 32, Stuttgart 27 e Borussia Dortmund 24, completo os times que estão indo para a Champions. O Leipzig está indo para a Europa League com 23 e o Hoffenheim com 20 indo para a Conference. Eintracht Frankfurt 18 pontos, Wolfsburg 16, Freiburg 15, Augsburg 14, Borussia Mönchengladbach 13, Werder Bremen e Heidenheim 11, Bochum 10, Darmstadt 9. Mas indo os playoffs de rebaixamento enfrentar o terceiro colocado da Série B com 8 pontos, sendo rebaixados o Union Berlin com 7 e o Colônia com 6. O Union Berlin que está na Champions League ainda, né? Série A italiana, Salernitana 2-0 na Lazio, Napoli 2-1 na Atalanta, Milan 1-0 na Fiorentina, Monza e Cagliari 1-1, Frosinone 2-1 no Genoa, Sassuolo 4-3 no Empoli, Roma 3-1 na Udinese, Juventus e Internazionale 1-1, Hellas Verona e Lecce 2-2, Bolonha 2-0 no Torino. Internazionale de Milão, líder do campeonato com 32 pontos, seguido da Juventus com 30. Milan 26 e Napoli 24 completam os times que estão indo para a Champions League. A Roma com 21 está indo para a Conference. Bolonha e a Conference não, Liga Europa, Conference é via Copa. Bolonha 21 pontos, Atalanta e Fiorentina 20, Monza e Frosinone 18, a Lazio tem 17, Torino 16, Lecce e Sassuolo 15, Genoa 14, Udinese 11, Cagliari 10. Empoli com os mesmos 10 está sendo rebaixado, Hellas Verona 9 e Salernitana 8, também sendo rebaixados. Ligue 1, PSG 5-2 no Mônaco, Lens 3-0 no Clermont, Strasbourg e Olympique de Marselha 1-1, Nice 1-0 no Toulouse, Stade Bretois 3-1 no Montpellier, Metz 3-2 no Lorient, Nantes e Lyon 0-0, o Rennes venceu por 3-1 o Reims e o Lille venceu por 2-0 o Lyon, que está na zona de rebaixamento ainda.
Classificação: PSG líder do campeonato com 30 pontos, seguido do Nice com 29 e Mônaco com 24, estão indo para a fase de grupos da Champions. O Lille com 23 está indo para a pré-Champions. Reims com 20 está indo para a Liga Europa e a Conference via Copa. Aí temos o Lan com 19, Stade Bretois 18, Lea e Metz 16, Rennes Nantes 15, Olympique de Marseille 14, Strasbourg 13, Montpellier 12, Toulouse também 12. Lorient está indo enfrentar o terceiro colocado da Série B, 11, Clermont 9 e o Lyon 7. Lembrando que o Lyon já foi rebaixado 3 vezes em sua história, em 1946, 1952 e 1983. Porém, o heptacampeão francês, né, estaria vivendo seu primeiro rebaixamento desde que ele conquistou a Ligue 1. Os 7 títulos são consecutivos, todos no século XXI. Né? Então, seria a primeira vez desde que ele foi campeão que estaria sendo rebaixado. Campeonato Espanhol, temos líder novo. Alavés 3-1 no Granada, Rayo Vallecano e Barcelona 1-1, Valência e Celta de Vigo 0-0, Getafe 2-1 no Almeria, Atlético de Madrid 1-0 no Mallorca, Villarreal 3-1 no Osasuna, Real Sociedad 2-1 no Sevilla, Real Madrid 3-0 no Cádiz, Betis 1-0 no Las Palmas e o antigo líder Girona empatou em 1-1 com o Atlético de Bilbao. O líder agora é Real Madrid com 35 pontos, seguido do Girona com os mesmos 35. Atlético de Madrid e Barcelona com 31 completam os times que estão indo para a Champions League. Atlético de Bilbao 25 está indo para a Liga Europa e o Real Sociedad com os mesmos 25 indo para a Conference. Real Betis 24, Getafe, Valência e Rayo Vallecano 19, Las Palmas 18, Villarreal e Alavés 15, Osasuna 14, Sevilla 12, Cádiz 10, Mallorca 9. Estão sendo rebaixados Celta de Vigo com 8, Granada com 7 e Almeria com 3. MLS, semifinais de conferência. Columbus Crew eliminou o Orlando City por 2-0. O Houston Dynamo eliminou o Sporting Kansas por 1-0. Cincinnati eliminou o Philadelphia Union por 1-0. E o Los Angeles eliminou o Seattle Sounders por 1-0 também. As finais de conferência serão Cincinnati contra Columbus, Los Angeles contra Houston. Os jogos acontecem esta semana. Liga Árabe. O Al-Ittihad venceu por 2-1 o Al-Ta'on. O Al-Ittifaq do Henderson empatou em 1-1 com o Al-Ittihad do Benzema. Al-Nassr do Cristiano Ronaldo ganhou de 3-0 do Al-Aqitud. Al-Ta'i 4-3 no Al-Raed. O Al-Hilal, que tem Michael, o Malcolm, o Jorge Jesus como treinador, o Neymar está lesionado, mas é contratado do time, ganhou de 9-0 do Al-Hazan. 9-0. O Dunk ganhou de 4-2 do Abirá. O Al-Weda 3-1 no Al-Khaler. O Al-Wali do Firmino empatou em 0-0 com o Al-Shalab. O Firmino acabou não jogando esse jogo porque infelizmente seu pai faleceu. E o Al-Fairah 1-0 no Al-Fateh. Classificação da Liga Saudita da seguinte: Al-Hilal líder 38 pontos, seguido do Al-Nassr com 34, são os times que estão indo para a Champions League. E sim, tá? Todos os continentes são Champions League, com exceção aqui da América do Sul, que é Libertadores, tá? Então não tô confundindo os campeonatos continentais. O continental da Ásia, da Europa, América do Norte, África e Oceania são todos Champions League. Aí segue o campeonato, né? 27 pontos para o Al-Ahly, 25 pontos para o Al-Ittihad e para o Al-Ta'aon, 24 para o Al-Fateh, 23 para o Al-Ittifaq, 19 pontos para o Al-Fairah, Al-Weda, 18 para o Dunk, 16 para o Al-Shabab, 15 para o Al-Riyadh, 14 ao Tae, 13 pontos ao Khaler e Abirá, sendo rebaixado com 10 pontos ao Aqitud, 9 pontos ao Arret e 7 pontos ao Al-Hazan. Brasileirão, vamos falar do nosso futebol agora. Jogos atrasados. Fortaleza e Botafogo 2-2, Fluminense 1-0 no São Paulo, Flamengo 1-0 no Bragantino. Aí, rodada regular agora, rodada 35. Bahia 5-1 no Corinthians, Atlético Paranaense 0-0 com o Vasco, Fluminense 2-1 no Coxa, resultado que rebaixou o Coxa, Atlético Mineiro 3-0 no Grêmio, Botafogo e Santos 1-1, Flamengo 3-0 no América Mineiro, São Paulo e Cuiabá 0-0, Internacional 1-0 com o Bragantino, Fortaleza e Palmeiras empataram em 2-2, Goiás e Cruzeiro ficou para a próxima semana a gente falar, porque quando a gente fez o slide esse jogo ainda não tinha acontecido. Flamengo e Palmeiras estão empatados, o Palmeiras é o líder pelo saldo de gols, ambos com 63 pontos. Botafogo 62, Atlético Mineiro 60, são os times que estão indo para a Libertadores da América de forma direta. Grêmio e Bragantino 59 estão indo para a pré-Libertadores. Fluminense com 53 também está na Libertadores, mas com
atual campeão, seguido de Atlético Paranaense com 52, Cuiabá 48, São Paulo 47 também está indo para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil, Internacional 46 e Fortaleza 45 estão indo para a Sul-Americana. Quem está indo para a Sul-Americana também é o Corinthians 44 e o Santos 43, heredando as vagas que seria de Fluminense e São Paulo. Estão naquela zona em que nada acontece, Vasco 42, Bahia 41, e estão sendo rebaixados Cruzeiro 41 pontos, Goiás 35, esses com jogos, um jogo a menos, né? Porque quando a gente está gravando esse vídeo, eles ainda não jogaram pela rodada 35. Coxa rebaixado 29 e América Mineiro com 21 pontos também rebaixado. Esse já tinha sido rebaixado na rodada anterior. O Coritiba, como eu falei, foi rebaixado nesta rodada. Quem garantiu o acesso com o final da Série B foi o Atlético Goianiense e o Juventude, que fizeram um bate-volta. Eles estavam na Série A no passado, foram rebaixados e voltaram. Eu vou falar de Copa do Mundo agora, né? Eliminatórias da Copa. Vamos começar pela América do Sul. Colômbia 1-0 no Paraguai, Uruguai 3-0 na Bolívia, Equador 1-0 no Chile, Argentina 1-0 no Brasil, Peru 1-1 com a Venezuela. Estão indo para a Copa do Mundo. Argentina com 15 pontos, Uruguai 13, Colômbia 12, Venezuela 9, Venezuela que nunca disputou a competição, Equador 8, Brasil 7. Está indo para a repescagem o Paraguai com 5, estão sendo eliminados Chile com 5, Bolívia com 3 e Peru com 2. Detalhe que a Venezuela, que nunca jogou, estaria se classificando mesmo nos moldes antigos. Até a Copa do Mundo do Catar, iam para a Copa os 4 primeiros, a Venezuela está em quarto. O Brasil que está se dando bem, está indo para a Copa numa posição que até a Copa passada era a eliminação. Está bem perigosa a situação do Brasil aí. Regulamento esse aqui é da África, né? A África são 53 equipes, dividido em 9 grupos, turno e retorno. O primeiro colocado de cada grupo ganha uma vaga na Copa do Mundo e os 4 melhores segundos irão disputar uma repescagem. Então, a gente vai trabalhar aqui a repescagem como todo mundo, né? Grupo A, né, dessa semana, Egito 2-0 na Serra Leoa, Guiné-Bissau 1-0 no Djibouti e o Burkina Faso 3-0 na Etiópia. Os grupos estão a seguinte: Egito em primeiro se classificando para a Copa com 6 pontos, Burkina Faso indo para a repescagem com 4, e sendo eliminado Guiné-Bissau, Serra Leoa, Etiópia e Djibouti. Desse grupo A, apenas o Egito já disputou a competição. No grupo B, Senegal e Togo disputaram a Senegal, Togo e a República Democrática do Congo jogou em 74 a Copa do Mundo. Então a gente tem 3 seleções que já disputaram a competição. Mas nesta rodada, Sudão 1-0 no Congo, Sudão do Sul 0-0 na Mauritânia e o Togo 0-0 com o Senegal. Togo está indo para a Copa, Sudão está indo para a repescagem, República Democrática do Congo, Togo, Mauritânia e Sudão do Sul estão sendo eliminados. Grupo C. Nesse grupo C, África do Sul e Nigéria já disputaram a Copa do Mundo. O Zimbábue 1-1 com a Nigéria, Lesoto 0-0 com o Benin e Ruanda 2-0 com a África do Sul. Com esse placar, Ruanda estaria indo pela primeira vez para a Copa do Mundo, a África do Sul indo para a repescagem, Nigéria, Lesoto, Zimbábue e Benin estão sendo eliminados. Grupo D, Camarões e Angola já disputaram a Copa do Mundo, Cabo Verde 2-0 na Suazilândia, Maurício 0-0 com Angola, Líbia 1-1 com Camarões. Camarões estão indo para a Copa, Cabo Verde para a repescagem, Líbia, Angola, Maurício e Suazilândia estão sendo eliminados. Grupo E. Nesse grupo, Marrocos é o único que já disputou uma Copa do Mundo. Marrocos 2-0 na Tanzânia, Níger 2-1 na Zâmbia. Está se classificando o Marrocos e a Zâmbia está indo para a repescagem. Níger, Tanzânia e Congo estão sendo eliminados. O que aconteceu? Porque são no grupo 5, a Eritreia acabou desistindo, pois ela é uma ditadura, né? E o ditador ficou com medo de, nos jogos em que o país fosse visitante, a seleção desertasse do país. Então, como eles estão em um regime ditatorial fechado, que não podem ir para o exterior, por opção própria, tá? Não é uma sanção da Confederação Africana, foi uma decisão do próprio país, ninguém sai, isso se aplica aos jogadores, logo não tem por que jogarem, não tem como eles jogarem as eliminatórias. Ele até queria jogar só os jogos em casa, tentar se classificar pelos jogos em casa, e da WO em todos da volta, aí sim foi cortado por isso. O grupo F não jogou, as duas rodadas foram semana passada, está no vídeo da semana passada, do resumo semanal.
Assim como esse, tem o link aqui na descrição, o link não, a minutagem, e aí você assiste lá as eliminatórias africanas. Grupo G, Argélia é o único time que já jogou a Copa do Mundo e ganhou de 2-0 do Moçambique. Uganda 1-0 na Somália, Botsuana 1-0 na Guiné. A Argélia está se classificando, Botsuana para a repescagem, Guiné, Uganda, Moçambique e Somália estão sendo eliminados. Grupo H. Nesse grupo, apenas a Tunísia já jogou a Copa do Mundo. Guiné Equatorial 1-0 na Libéria, Tunísia 1-0 no Malawi, Namíbia 2-0 em São Tomé e Príncipe. Pelo grupo I, né, o grupo que apenas Gana já jogou o Mundial. Madagascar 3-0 no Chad, Mali e República Centro-Africana 1-1 e Comores 1-0 em Gana. Comores está se classificando com 6 pontos, seguido de Mali, indo para a repescagem. Está sendo eliminado Madagascar, Gana, República Centro-Africana e Chad. Ou seja, a gente está vendo aí, a princípio, Venezuela e Comores, neste momento, são os dois times que estariam sendo estreantes na Copa do Mundo, né? Só confirmando aqui, acho que. E Ruanda, né? Seriam 3 novatos. Ásia é um pouco diferente, tá? Porque a Ásia vai ter uma outra fase, tá? Então, os grupos são 4 times em cada grupo, se passam 2, e aí tem outra fase, e a outra fase que decide. Na terceira fase que se decide os classificados, essa é a segunda. A primeira já foi, ela é mata-mata, com muita seleção que provavelmente muita gente aqui nunca ouviu falar. Aqui na segunda fase também tem muita seleção, muito país que ninguém ouviu falar, e alguns países que, se você ouviu falar, não foi por causa do futebol. Catar 3-0 na Índia, né, o Catar que foi a sede da última Copa. Kuwait 4-0 no Afeganistão. Estão se classificando para a próxima fase, e o Catar e o Kuwait estão sendo eliminados. Índia e Afeganistão. Grupo B, Coreia do Norte. E falar quem já se classificou, né, no grupo A. O Catar já jogou uma Copa do Mundo. O Kuwait se classificou lá nos anos 80, e a Índia se classificou para a Copa do Mundo para jogar em 50, mas eles queriam jogar descalços, e aí não deixaram. Então, oficialmente, só o Afeganistão nunca se classificou para a Copa, mas apenas o Catar e o Kuwait já disputaram. E o Catar se classificou como país sede, né? Então, em campo, eles nunca conseguiram. Grupo B. Nesse grupo B, o Coreia do Norte e o Japão já jogaram uma Copa do Mundo, né? Coreia do Norte ganhou de 6-1 do Mianmar, Japão 5-0 na Síria, são os dois que estão se classificando. Síria e Mianmar estão sendo eliminados. Grupo C, desse grupo, Coreia do Sul e China já disputaram a Copa, e foi o jogo dessa rodada, né? 3-0 da Coreia do Sul. Tailândia 3-1 em Singapura, está se classificando Coreia do Sul e Tailândia, estão sendo eliminados China e Singapura. Pelo grupo D, ninguém disputou a Copa do Mundo aí desse grupo. Malásia 1-0 em Taiwan e o Kirguistão 1-0 no Oman. Grupo E, Irã é o único que já disputou uma Copa do Mundo e empatou com o Uzbequistão em 2-2, assim como Hong Kong e Turcomenistão empataram em 2-2 também. Irã e Uzbequistão estão se classificando, Turcomenistão e Hong Kong estão sendo eliminados. Pelo grupo F, a Indonésia disputou a Copa do Mundo de 1938 e o Iraque disputou a Copa do Mundo de 1986. O Iraque ganhou de 1-0 do Vietnã, está se classificando para a próxima fase, e o Vietnã também, porque Filipinas e Indonésia ficaram em 1-1. E se você for olhar a Copa 38, está como Índias Orientais, tá? Mas é a atual Indonésia. Pelo grupo G, a Arábia Saudita, o único que já disputou um Mundial, né? Ganhou de 2-0 da Jordânia e o Tajiquistão 6-1 no Paquistão. Estão se classificando a Arábia Saudita e o Tajiquistão, e a Jordânia e o Paquistão estão sendo eliminados. Pelo grupo H, Emirados Árabes é o único que disputou uma Copa, disputou lá em 1990, ganhou de 2-0 do Bahrein. E o Iêmen 2-0 no Nepal. Estão se classificando Emirados Árabes e o Bahrein, estão sendo eliminados o Iêmen e o Nepal. E o último grupo, o grupo I, desse grupo apenas a Austrália disputou o Mundial. A Austrália 1-0 na Palestina, Bangladesh 1-1 no Líbano. E se você está estranhando que não tem Palestina, mas não tem Israel, Israel joga as eliminatórias pela Europa, tá? Justamente por conta dos conflitos com a Palestina. Aí, só explicando como é que é, né? Na primeira fase a gente teve as 20 piores seleções, já morreu 10 ali. Agora, são 36 times, 36 países divididos em 9 grupos. Avançam os 2 primeiros, total de 18. 3 grupos de 6 definem a terceira fase. Então, é isso. Esse foi o nosso resumo semanal, né?
Semana que vem a gente volta com todos esses campeonatos, mas ao invés das datas FIFA e as eliminatórias da África, Ásia e América do Sul, teremos a Champions da Ásia e da Europa. Então é isso, vejo vocês na semana que vem. Quarta-feira temos o nosso especial Fórmula 1. Quinta-feira temos uma tier list com os campeões da Fórmula 2/GP2/Fórmula 3000. E temos uma lista, né? E na sexta, uma tier list sobre como se saiu os pilotos na Fórmula 1 na temporada 2023. E é isso. Então, essa semana, por conta que a Fórmula 1 acabou, teremos Fórmula 1 na quarta, quinta e sexta, porque aí depois acabou. Vai ficar um bom tempo sem Fórmula 1 aqui no canal. E a gente vai falar mais de basquete, futebol, a gente tem toda semana, basicamente é isso. E falou! E se inscreva aqui caso você não seja inscrito, né?